Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estou aqui com mais um vídeo, sendo liberado para todos aqueles que amam a palavra do Senhor e querem conhecer o sentido original da palavra. Sempre que eu falo, hoje nós vamos falar sobre a lição 16, que é uma lição que a gente ministra no nosso grupo de discipulado, e como eu já tenho repetidas vezes dito aqui, a pedido de muitas pessoas, nós gravamos depois, a gente faz um resumo, né? Um resumo daquilo que foi ministrado e eu então publico para todos aqueles que querem aprender a palavra do Senhor e não têm acesso. E ele é de cunho, como a minha conta no YouTube, ele é de conta gratuita para edificação realmente de todas as pessoas que amam a palavra do Senhor. Eu sempre tenho falado do original e sempre explico para vocês o seguinte: o que acontece? Imaginemos o seguinte: você, brasileiro, você fala a língua portuguesa. Você foi chamado para escrever algo em japonês. Então você está pensando como brasileiro, né, na língua portuguesa, e está passando essa expressão para o japonês. Aí depois vai traduzir aquela mensagem em japonês para o inglês. Então assim, o que acontece? A Bíblia foi escrita por judeus. Com exceção de Lucas, todos os outros autores da Bíblia eram judeus. Então falavam hebraico, ou no tempo de Jesus o aramaico, que é uma língua semita. Mas as expressões e tudo aquilo que era o costume que se refere ao templo, a adoração como foi estabelecida por Moisés, são em hebraico. Então o que acontece? Esses termos eles tiveram que passar para o grego. Então já começaram aí o problema, porque eles tinham que procurar palavras em hebraico, palavras em grego, que pudessem ser o mais próximo possível do sentido do hebraico. Aí agora, estou falando do Novo Testamento, aí você vê o seguinte: nós vamos traduzir para o português do grego. Então sim, pegamos o original grego e passamos. E um exemplo é o que eu vou dar hoje, mas existem vários exemplos que à medida que forem chegando as lições nós vamos tratar. Por exemplo, quando o judeu ele falava de Emuná, ele tinha uma visão de Emuná. Aí ele vai para o grego, pegou a palavra lá de Abacuque, o meu justo viverá pela Emuná. A palavra mais próxima que existe em grego e que não expressa toda a visão e o entendimento que o judeu tem e que ele recebeu essa revelação em hebraico, ele pôs em pistes. Aí nós traduzimos para o português fé. Quando você fala fé hoje, você está falando fé num sentido muito diferente do que o judeu entende. Se você pegar traduções de Bíblias, mesmo dos judeus convertidos, os judeus cristãos, as traduções eles não traduzem a palavra no Novo Testamento pistes por fé, mas por confiança, que é a palavra que melhor define a palavra emuná. Mas vamos lá, hoje nós estamos aqui para falar de uma outra palavra hebraica. Nós temos um texto no Novo Testamento, ainda que a lição seja do Êxodo, mas eu quero estar mostrando para vocês como que não dá para entender o Novo Testamento na sua plenitude, na sua riqueza de revelação, sem você entender o Antigo Testamento, especialmente as expressões. Então nós temos lá um texto famoso que tem sido dado pano para manga para todo mundo defender aí a sua teoria, né? Hebreus 10, 25. O autor sagrado, escrevendo para os judeus convertidos, ele diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o dia. Essa é a tradução da Almeida Corrigida Fiel, a mais fiel em nossa língua. Mas podemos pegar também a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica. Não deixemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais à medida que vedes que o dia se aproximar. Podemos pegar também a tradução da Bíblia judaica completa, né? Que é o Berit Hadashah. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar quanto mais quando vocês perceberem a aproximação do dia. Também podemos pegar a Almeida Revista e Atualizada, que é a tradução mais popular do Brasil. Não deixemos a segunda edição, né? Já tem a terceira, mas eu fiquei com a segunda, que é a mais conhecida. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E também
Até aí nós vimos todas elas. O que acontece? Cada um tem feito uma interpretação por causa da palavra congregação. Embora eu vou explicar essa palavra no grego, é interessante e importante o seguinte: você não vai conseguir ter um entendimento, que a gente pega a palavra congregação em português. Português traduzido do grego. Só que o grego aqui, quando o hebreu, o apóstolo judeu que escreveu essa epístola, ele escreveu pensando numa palavra hebraica para judeus. Ainda que ele escreveu em grego, porque era a língua oficial do Império Romano, ele estava falando de algo que os judeus conheciam. Nós, brasileiros, lá do ocidental, não conhecemos. Ele citou isso. Então, nós temos que fazer o quê? Para a gente ter um entendimento correto do que é que ele disse, ao invés de ficar vendo, como a gente tem visto em vídeos aí, as pessoas explicando e dando a sua interpretação, né? Bem ocidental. A mente ocidental tentando explicar a mente oriental. Não vai conseguir nunca, porque a gente foge daquilo que é a verdade. Então, o que é a verdade? Primeiro, a gente tem que conhecer como que é essa palavra, o que significa ela em hebraico, para ver como que ele passou para o grego, e aí, então, entender a tradução em português e a gente ter um entendimento, a gente não se desviar do original. Então, vamos lá. Em Êxodo 12, 6, usando ainda a Almeida Corrigida Fiel, ele diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Também em Deuteronômio 5:22 nós lemos: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Essas 2 tábuas que será o tema da nossa próxima lição, correto? Nós vamos falar dos 10 mandamentos. Então, ele coloca aqui a palavra ajuntamento, vossa congregação. Ele traduz a tradução da palavra hebraica kahal, que significa congregação, assembleia, companhia e convocação para uma guerra, como a palavra grega eclesias. Então, quando Jesus disse que a minha kahal, porque Jesus não falava grego, né? Ele não pregava em grego, ele pregava na sua língua materna, ou, na verdade, o aramaico. Então, ele utiliza a palavra kahal. Mateus associa esta palavra à eclesia, que é um outro tema, né, sobre isso. Então, ele usa a palavra kahal. Então, nós vamos analisar e compreender no original hebraico qual é o significado de kahal, que é traduzido como congregação, e aí a gente vai conseguir entender, à luz da própria escritura, sem nenhuma interpretação tendenciosa, nós vamos entender o que o autor sagrado em Hebreus escreveu para os irmãos, para as igrejas onde estavam lá os judeus e depois para toda a igreja de Cristo, né? Então vamos lá. As letras da raiz kahal são, primeiro, o quê? Que em hebraico é kop. Ele tem um desenho do sol nascente. Deixa eu ver se eu tenho algo que possa ajudar aqui. Para você verificar, tá aqui, kahal, tá bom? Aqui. A palavra em hebraico tá aqui, opa. Tá aqui a palavra em hebraico, tá bom? Tá aí, kahal. Então ele tem um desenho do sol nascente ou poente. A luz é recolhida ao sol. Quando o sol nasce, a escuridão se junta no horizonte, oposto ao sol. Esse nascer e pôr do sol também é visto como um círculo da Terra. Então essa letra ela significa o sol circulando, trazendo luz e escuridão. O Kaf. Depois ele é formado por Lamed. É formado por Lamed. Isso aqui o Lamed, tá bom? Embaixo aqui Lamed. É formado por Lamed, que tem o desenho do cajado do pastor. O cajado ele é usado para direcionar uma ovelha para a direção correta. Também o cajado é usado para puxar as ovelhas em direção ao pastor. Às vezes também era usado para castigar uma ovelha desobediente. Com o cajado na mão, o pastor leva as ovelhas para as pastagens. Então, o significado básico de Lamed é autoridade. A raiz pai da palavra, pronúncia kal, tem o significado de um encontro rápido das ovelhas ao cajado do pastor, quando o pastor chama as ovelhas que estão espalhadas ao redor do campo. Todas elas rapidamente viram correndo, olhando para o pastor. Outra raiz importante é kol. Vou mostrar para vocês aí. Kol, tá bom? Tá aí. Kol.
que é muito familiar para as ovelhas. Kol é a raiz criança, é a voz do pastor. Essa raiz criança ela é formada pela adição da vogal O dentro da raiz pai. Muitas raízes crianças também são usadas como palavras, como aparece em Êxodo. Êxodo 24:3, por exemplo, ele usa: veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Carral é a raiz do encontro, então, das ovelhas que vêm para o pastor quando ouvem a sua voz. Esta palavra ela é frequentemente usada na Bíblia para a comunidade ou a congregação de Israel, que são as ovelhas que ouvem a voz do pastor, o Criador. Então, essa raiz também é formada pela adição da vogal A dentro da raiz pai. E muitas raízes também são usadas como palavras, como está em Êxodo. Congregação, então, significa em hebraico, é um encontro das ovelhas, o rebanho, que vem para o pastor quando ouvem a sua voz. Então, repetindo, congregação é o encontro das ovelhas do rebanho, né, ou das ovelhas do rebanho, que vem para o pastor quando ouvem a sua voz. Jesus, por isso que assim você vai conseguir entender o que é que Jesus disse lá em João 10:27, lá no Novo Testamento, quando ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus também em João 10:11 disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E voltando lá então para Carral, no Antigo Testamento, Êxodo 12:6, né? E o guardareis até o 10º dia desse mês. E todo o ajuntamento, Carral, da congregação de Israel, o sacrificará à tarde. Deuteronômio 5:22, estas palavras falou o Senhor, aqui o tetragrama, né? Mais próximo aí, Iavé, a toda a vossa congregação, Carral, um rebanho, no monte, no meio do fogo, na nuvem, da nuvem e da escuridão, com grande voz, call, a voz do pastor, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Quando o autor sagrado de Hebreus ele escreveu aos cristãos judeus, foi com este significado em mente que ele falou sobre a congregação, porque lembre-se que ele era judeu, então como judeu ele conhecia o significado da palavra kahal. Então não adianta essa bobagem que a gente vê em muitos vídeos, as pessoas falando e querendo usar isso daí para defender aquela questão de ir sozinho em casa, eu sou igreja, eu sozinho em casa. Não. O autor sagrado, ele estava pensando na palavra porque ele era hebreu, ele estava escrevendo para hebreus cristãos, então, inicialmente para hebreus cristãos, depois para todos. Ele estava com esse significado em mente. Então depois o texto lá, o próprio texto de Hebreus, ele fala deixando, né, o verbo engikatalipo, significa abandonar, largar de vez, desertar, né, como um soldado do exército, um aluno desiste da escola, falecer, desistir de sobreviver. Depois ele fala como é costume, a palavra ethos significa costume, moda em determinada época por um grupo, hábito, ação de um grupo repetido, maneira de viver, como é a maneira de viver de muitas pessoas. Então vai chegar o problema o quê? As pessoas estarão abandonando a congregação, o rebanho do Senhor, né? Porque vai ser um costume. Ele fala, antes admoestando, a palavra admoestar, paracaléu, significa, diferentemente do que se pensa, né? Significa chamar para o meu lado, exortar, animar, encorajar e fortalecer pela consolação, chamar para perto para encorajar e instruir. Então você dá aquele chacoalhão no irmão, vamos irmão, coragem. Aquele dia refere-se à volta do Senhor Jesus Cristo ou ao arrebatamento da igreja. Congregação. No grego, quando o autor sagrado vai passar a palavra kahal para o Novo Testamento, ele usa epsinagogei. Se vocês observarem, vocês viram que a maioria das traduções usam um substantivo em Hebreus 10:25. A nossa congregação, nossas assembleias, nossas reuniões congregacionais. No entanto, a revista atualizada ela usa o verbo congregar-nos, né? Então ficou a dúvida, qual que é o correto? Veja bem, no original está o substantivo, não o verbo. O substantivo é epsunagogei. Portanto, a tradução correta é o substantivo, congregação, e não o verbo congregar, formado da preposição ep. Essa preposição ela indica responsabilidade comum, mas sunagou, que significa uma rede na qual os peixes são pescados
por isso reunir aqueles que previamente são separados ou pescados. Então a congregação, o ato de se congregar é a reunião daqueles que foram pescados pelo Senhor, né? Jesus usava muito essas expressões também, porque a maioria dos seus discípulos eram pescadores, né? Especialmente os principais. Então ele traz esse sentido. Então é um ajuntamento. Epsinagoge vem significar um ajuntamento de uma congregação cristã para adoração. Uma igreja congregada, uma congregação festiva, uma assembleia, uma congregação, uma reunião. É a reunião cristã normal para adoração e exortação. Num local definido, sem especificar se é casa, se é templo, se é salão, se é praça, o lugar onde a congregação define que será a reunião. Então essa história de casa, templo, isso aí é questão humana. No Novo Testamento, o importante é a reunião da congregação, independentemente de onde ela se congregue. Ela pode se congregar dentro de uma casa, num salão, ela pode se congregar numa praça, ela pode se congregar numa chácara, ela pode se congregar onde ela bem entender. Então, resumindo, quando o autor sagrado se utiliza da palavra kahal, no Antigo Testamento e no Novo, ele vai passar essa palavra para o Novo Testamento, então já vai colocar a luz do Novo Testamento, ela carrega o significado original de um encontro das ovelhas, né, o rebanho, que vem para o pastor quando ouve a sua voz. Inicialmente a voz do pastor, que é Cristo. Então, por ouvir a voz do pastor, que é Cristo, é que elas se reúnem. E naturalmente depois ali haverá os seus pastores, os seus líderes, aqueles que vão, os seus presbíteros que vão corrigir ou guiar esse rebanho e ensiná-lo, pelo menos deveriam estar fazendo isso. Então, literalmente, o texto diz, se a gente for traduzir literalmente o texto de Hebreus, ele diz, não deixando o encontro do rebanho que vem para o pastor quando ouvem a sua voz. Correto? Literalmente. Então, não há como você pegar esse texto e querer colocar sozinho. Sozinho você não é uma congregação. Sozinho você não é um rebanho. Por quê? Uma ovelha sozinha não é um rebanho. O segundo ensinamento que a gente tem aqui é no versículo 24 de Hebreus. Ele nos faz a solicitação de estimularmos em amor, completado pelo versículo 25. Então, não deixando a comunhão da congregação, que acontece nas reuniões de adoração e da ministração da palavra feita pelos pastores, que ele fala em Hebreus 13:17. Uma boa parte das traduções usam outras palavras, né? A gente seguindo aqui a Almeida Corrigida Fiel, que é mais fiel ao original, ela traduz ali como pastores. O terceiro ensinamento é que os irmãos mais espirituais devem encorajar com amor aos irmãos desanimados e cheio de justificativas e explicações, né? Porque cada vez mais os cristãos irão abandonar as reuniões da congregação, quanto mais próximo estiver o arrebatamento da igreja. Então, ele fala quanto mais que o dia se aproxima. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Que um dos sinais mais fortes que o arrebatamento da igreja vai estar mais perto, será quando você vê a teimosia da grande parte dos cristãos em não estar reunidos com sua congregação. Porque a ordem é não deixando a nossa congregação. Então, congregação em português, na nossa língua, ela tem ela vem, como o português ele vem do latim, esta palavra foi introduzida com o sentido vindo do latim, que é congregationis, no sentido de ação de reunir, com o radical congregatum, de congregare, no sentido de reunir em rebanho, pertencer a um rebanho. Um boi sozinho não é um rebanho, uma ovelha sozinha não é um rebanho. Observe que essa palavra, ela manteve o sentido do hebraico, porque congregação, então, na nossa língua, significa reunir em rebanho, pertencer a um rebanho. Então, na verdade, mesmo quando distorcem o sentido da palavra, nesse caso aqui em específico, a palavra latina, ela manteve, de uma certa maneira, boa parte do sentido original, porque ele fala em hebraico, é um encontro das ovelhas, é o reunir em rebanho que vem para o pastor quando ouve a sua voz, que é a ordem dele, né? A ordem do pastor, o pastor inicialmente aqui, Jesus Cristo, o supremo pastor. Então ele disse isso, né? Da reunião, essa palavra congregação está sendo utilizada assim. Então a palavra, mesmo em latim, ela daria para, já por si só, já daria para ensinar os irmãos a necessidade de estar congregados. Então, conforme Hebreus 10:25 ele exorta, o dia do Senhor se aproxima. Os cristãos cada vez mais vão abandonando as suas congregações, mas os fiéis, os cristãos fiéis, devem estar de prontidão, e com isso fica estabelecida a possibilidade de uma segunda tradução de epsinagoge, que é
a palavra congregação em grego. Não perder de vista o arrebatamento, saltar nele. Carta aos Hebreus é um comentário, esse é um comentário do comentário Esperança, é um comentário alemão, traduzido para o português. A comunhão dos irmãos da congregação, ela representa então um fundamento forte e preservador da fé contra a apostasia, que o autor sagrado fala no versículo 26. Ele diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aliás, vocês observem que o Hebreus, você não vai conseguir entender a carta do Hebreus, então você não entende nada se você não tiver com base o estudo do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está trazendo a revelação do Antigo Testamento para os cristãos, né? Então, no resumo geral, sem vida na congregação, você não vive na doutrina dos apóstolos de Cristo. A gente coloca lá, fazendo uma leitura de Efésios 2:20, ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que significa isso? Jesus, ele não foi um doutrinador. O mestre, ele ensinou, ele preparou os 12, mas ele revelou. Então, todo o fundamento de vida da igreja é o Novo Testamento estabelecido por quem? Pelos seus apóstolos, os seus apóstolos e profetas. Por isso que em Atos 2:42 nós lemos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, 4 elementos, inclusive tem uma pregação minha só sobre isso, só sobre esse Atos 2:42. Então, a comunhão dos irmãos, a koinonia, era importante porque tinha ali a palavra doutrina, didaquei em grego, que é o conjunto dos mandamentos de Cristo. Ele revela a vontade do Pai e apela para a obediência dos discípulos. E isso ele revelou aos seus apóstolos e profetas. Mas aqueles apóstolos verdadeiros, não é essa turma toda que está falando, fica falando de dinheiro aí não. Essa turma, aliás, né, uma outra oportunidade nós vamos falar sobre apóstolos, né, que tem gerado muito problema aí. A expressão tão maior da doutrina dos apóstolos de Jesus, a vida da igreja de Jesus nos tempos iniciais, né, a chamada igreja de Atos, a igreja primitiva, ela era em congregação. Então ela vivia dentro dos princípios do reino de Deus. E eles são revelados no Novo Testamento. Qual que é a expressão que a gente vê a necessidade de congregação? Uns aos outros. Eu não vou citar todos os textos aqui, porque não é a intenção desse vídeo. Nós estamos trabalhando sobre a palavra congregação no original. Mas apenas isso. A palavra grega alelone, que significa um ao outro, você e seus irmãos e você. Reciprocamente, quer dizer, uma ação realizada e sofrida por 2 ou mais pessoas de modo mútuo, quer dizer, eu faço e eu recebo. Mútuo quer dizer troca de coisas entre 2 ou mais pessoas. Então ele fala uns aos outros. Então um exemplo, a vida no reino de Deus, pelo ensinamento dos apóstolos, ela exige uma experiência de uns aos outros. Se você não tem isso, você está fora completamente do Novo Testamento. Tanto que hoje existe esse problema religioso, que um grupo, se a gente vê o grupo que mais tem causado divisão na igreja é o grupo cristão. Por quê? Porque cada um interpreta a Bíblia do seu jeito e esquece dos uns aos outros. Na Bíblia você não tem desculpa para não ter comunhão com os irmãos. Olha, não me junto com esse irmão porque eles se reúnem em templo. Ou porque aquele faz isso, ou porque aquele faz aquilo. Totalmente fora do Novo Testamento. Está totalmente fora. Você sozinho na sua casa é um sem os outros. E portanto não vive no reino de Deus, mas no reino do seu eu. Você sozinho em sua casa não tem como obedecer e praticar nenhum desses fundamentos da doutrina dos apóstolos de Cristo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui só para ajudar vocês, mas você pode pesquisar na sua Bíblia, que existe muito mais. 1 João 3:23. Vamos aí, o apóstolo João. E o seu mandamento é este, que creiamos no seu nome, no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Pedro também escreve isso, 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com um coração puro. Então, só se consegue amar uns aos outros com um coração puro. Em casa sozinho você não vê o seu irmão. Quem ama se faz presente e não foge da comunhão. O amor é uma dívida eterna entre os irmãos. Paulo escreve em Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então observa, eu estou citando João, eu citei Pedro, eu citei Paulo. É isso que se você ver, você vai ver isso em todos os apóstolos do Novo Testamento dão ênfase a isso. A única dívida que um cristão tem permissão de ter nessa vida é a dívida de amor
para com seus irmãos. Portanto, meu querido, quando você deixa de se congregar, você amplia essa dívida. Um cristão não pode dizer, eu já aguentei demais meus irmãos, eu já ajudei demais, eu já fiz demais pelos meus irmãos. Estamos quites. Temos uma dívida de amor por causa do amor de Cristo que morreu por nós. Cristo morreu por nós, então não dá para comparar. A nossa dívida como discípulo de Jesus, ela exige estar sempre pronto para servir, estar sempre pronto para ser útil, para estar com os irmãos. Jesus disse que maior é aquele que serve do que o que é servido. Se você não vive esse princípio eterno do reino de Deus, você não é um discípulo de Jesus. Você é apenas um religioso no conforto de sua casa. Em João 13:35, narrando as palavras de Jesus, João escreve: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tá vendo? Essa palavra de Jesus, ela foi incorporada como doutrina de Cristo. E outro exemplo clássico é a ceia do Senhor. Ela tem que ser com a sua congregação. Esperai-vos uns aos outros. Nós vamos ver Paulo novamente dando ênfase a isso. O texto de 1 Coríntios 11, 18 a 21 e o 33 diz assim: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quer dizer, tem que ter divisão, olha que situação na igreja, né? Tem que ter divisão para se conhecer aqueles que realmente a gente vê a diferença entre um e outro. Os que gostam de divisão e aqueles que tentam manter a unidade. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Reunir no mesmo lugar, não importa onde. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Nós tivemos a oportunidade de explicar isso no texto, um texto específico, né, da festa agapeia que existia antes da ceia, né? É por isso que eles primeiro faziam a refeição, depois a ceia. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, o que ele fala? Esperai uns pelos outros. É isso que está na palavra. A palavra reunir aí, sunerkomai em grego, significa reunir-se, uma reunião com outro. É juntar-se em assembleia, uma reunião de pessoas. Significa congregar-se, reunir-se intimamente. Então, não há meio de você entender diferentemente isso, correto? Então, hoje, nós, naturalmente, que temos, dá para ir muito mais profundamente, mas a intenção nossa era apenas ficar na importância, mostrando para vocês a importância da palavra congregação no seu contexto, no seu sentido original, é sempre o original que nos importa, e passando para o Novo Testamento. Então, entre Novo e Antigo Testamento, é importante que a gente tenha em mente isso, que a palavra do Senhor, ela fala de estar reunido em rebanho. Então não há essa desculpa que se dá aí, ela é antibíblica e vai contra não só a revelação de Deus no Antigo Testamento, como o ensinamento e o tipo de vida adotado pelos apóstolos e a igreja primitiva. Estamos referindo à igreja base, modelo, que é a igreja de Atos, né? A igreja primitiva. Fora isso, o restante que surgiu depois aí já não nos importa mais, porque a igreja já entrou com problemas de heresias e ela já estava sem os apóstolos. Então aí ficou muito triste a situação, correto? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, se não, possa ouvir de novo a mensagem. Se você não fez isso, para nos ajudar, se inscreva no meu canal, te agradeço, que Deus te abençoe. Acione o sininho de notificações para você estar sempre a par dos vídeos, apesar das dificuldades, nós estamos procurando sempre colocar uma palavra importante. Inclusive, já vou avisando, né, de um antigo desejo, já por vários problemas que a gente encontrou muitas pessoas com esse problema. Vou preparar ainda, não sei quando vai sair, mas nós vamos falar um tema que é talvez um dos temas mais complexos do Novo Testamento e que causa mais problema na vida de muitos cristãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você gostou, deixa o seu like, compartilhe. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.